Mas você reclama, não. Então, etimologicamente falando, aimato, o hemato significa sangue. Logo, você estuda. Então, na verdade, é a parte da biologia que estuda o sangue. Não só os componentes sanguíneos, as células, mas também os órgãos produtores dos elementos sanguíneos. O que é hemoterapia? Terapia de sangue. Exemplo, Flicker. Transfusão. Então, hemato, sangue, terapia. Então, é a parte da ciência que vai tratar as doenças com componentes ou derivados do sangue. Então, por exemplo, hoje é uma especialidade em hemoterapia. Eu tenho vários colegas que fizeram residência e só fazem hemoterapia. Então, não é especialidade médica. Por quê? Justamente por causa dos transplantes de medulas, as aféreses da vida, etc. Tudo isso envolve a hemoterapia. Então, hoje em dia, é uma especialidade. Quais são os componentes do sangue? O que tem no sangue? Para que serve o sangue? O que tem? Então, a parte líquida chama-se plasma. O que tem na parte das células ou elementos figurados? São as células propriamente ditas. Da parte líquida, o que tem na parte líquida do sangue? Hormônios? Tudo bem. O que mais tem no sangue? Carbonato? Não. Água. 90% é água. Água, daí tem, o que mais? Proteínas. Que proteínas? Albumina, o que mais? Globulinas, que são os anticorpos. Certo? Albumina e globulina. Lembrar que a albumina tem um alto poder oncótico que mantém o líquido dentro do vaso. Certo? E as globulinas, existem vários tipos de globulinas, dentre as quais importantes são as imunoglobulinas. Então, a globulina G, A, E, D, I, M. Então, são as imunoglobulinas que são os anticorpos que nós temos, certo? Contra determinados antígenos que nós já possuímos. Dentro das classes das imunoglobulinas existem vários subtipos. Além disso, existem, então, os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, não sei o quê. Existem os hormônios. O que acontece? O sangue vai levar os hormônios produzidos em uma determinada glândula e vai levar esses hormônios para ter ação em determinados órgãos-alvo ou em várias células do nosso organismo, dependendo do tipo de hormônio que tenha uma ação dominante. Além disso, tem enzimas, tem uma série de outras substâncias que são levadas, os próprios nutrientes, quem falou aí, também são levados através da corrente circulatória para todas as células do organismo, né? Por isso que há necessidade de ter. Onde que é produzido o sangue? Medula óssea. Medula óssea. Então, primeira coisa, não confundir porto espinhal com medula óssea. Medula óssea. Então, a medula óssea é produto, isso no adulto. A criança, a vida entre o útero e tal é diferente. Mas no adulto ainda produz a medula óssea. Então, existem dois tipos de medula óssea. A chamada medula amarela e a medula vermelha. A medula vermelha é aquela produtora das nossas células sanguíneas. Então, e a medula óssea vermelha, ela existe no adulto nos ossos chatos, ossos do crânio, externo, costelas, vértebras, ossos da bacia. E a medula amarela é aquela que está o tutano do osso. É a medula óssea dos ossos longos. Então, por exemplo, do fêmur, do úmero, que é uma medula que ela não está produzindo elementos sanguíneos. E daí fica como o tutano do osso, porque todo mundo já conhece, e que eventualmente, em determinadas circunstâncias, ela pode vir a produzir novamente, dependendo da necessidade do organismo.
Por isso que em determinadas anemias hemolíticas hereditárias graves, os indivíduos podem ter deformidades, vamos dizer, ósseas, em decorrência dessa produção excessiva e anormal em determinados ossos. Então, produção de medula óssea. Tá? Então, por isso que a primeira coisa que nós vamos fazer então, objetivos, hematopoiese. Hematopoiese é o que ocorre no adulto na medula óssea, é a formação dos elementos sanguíneos na medula óssea. Os valores de referência, definição de anemia, classificação, índices eritrocitáticos, índices reticulócitos e, por fim, abordar o paciente com anemia. Esquecemos os componentes sanguíneos dos elementos das células. Tá, células. Quais são as células do sangue? Hemácia, o que serve a hemácia? Transportar oxigênio. Qual é a outra célula? Leucócito. Leucócito, o que serve o leucócito? Defesa. Então, dependendo do tipo de leucócito, você vai ter uma função específica, certo? Então, por exemplo, o linfócito T, para que serve? Imunidade celular, certo? E o linfócito B, produção de anticorpos, imunidade humoral, né? Que a gente chama, né? Então, plaqueta, para que serve? Ela ajuda na coagulação do sangue. Então, dá para nós entendermos, se o indivíduo tiver uma diminuição da quantidade de hemácia, ele vai ter deficiência no transporte de oxigênio. Se o indivíduo tiver deficiência de leucócitos, dependendo do tipo de leucócito, ele vai ter predisposição a determinadas infecções. Dependendo do tipo de leucócito, você vai ter uma probabilidade maior de ter um tipo de infecção. Se o indivíduo tiver plaqueta diminuída, o indivíduo vai ter hemorragia, dependendo do nível de plaqueta e outros fatores associados com a transfusão de sangue. Certo? Aí, ó. Então, hematopoiese. Então, vejam, primeira observação. Esquema simplificado de diferenciação da célula. Mas o que eu quero que vocês entendam da hematopoiese? Então vejam, existe uma célula tronco hematopoiética que vai sofrer ação de determinadas substâncias, que são fatores estimuladores citocinas ou citoquinas, que vão fazer com que essa célula tronco evolua para o precursor mieloide ou precursor linfóide. Vejam que aqui, por exemplo, tem o ligante KIT, o fator de estimulação de colônia granulócito macrófico, a interleucina 3, interleucina 1 e interleucina 6. Então, é isso que faz com que essa célula tronco tenha uma maturação para precursor mieloide. Vejam, para precursor linfóide tem também o ligante KIT, interleucina 1 e interleucina, não sei se não dá para ler aqui, C8, C, não sei, 7. Então, precursor linfóide, precursor B vai formar um linfócito B, precursor T, ação dessas citocinas, desses fatores, ProT, linfócito T. Da mesma forma, precursor mieloide, unidade formadora de colônia granulócito, eritrócito, macrófago, megacariócito, certo? E aí vai fazendo a diferenciação conforme a necessidade do nosso organismo. Então, dependendo da necessidade, vai fazer com que esse precursor mieloide tome um outro caminho de maturação. Observem que aqui na fase mais adiantada da maturação da linhagem eritroide, nós já temos uma substância que é conhecida de vocês, que é a chamada eritropoetina. Vejam
porque a eritropoetina, ela começa a agir aqui, ó, já. Unidade formadora de colônia, eritróide e eritropoetina. Observem também que todas essas etapas aqui ocorrem aonde? Na medula óssea. Então, no indivíduo normal, essas células aqui não vão existir no sangue periférico. Observe que no sangue periférico, cujo exame que a gente faz é o famoso hemograma, então nós vamos ter eritrócitos, nós vamos ter as plaquetas, nós vamos ter os leucócitos, os diversos, o basófilo, o neutrófilo, o monócito, o ginófilo, o linfócito, certo? Então dá para nós entendermos que a medula óssea é uma fábrica de elementos do sangue. Para que essa fábrica funcione, nós temos que ter elementos necessários para que ela produza. Então existem 3 elementos que são extremamente importantes para que elas sejam produzidas, quer dizer, a matéria-prima para que a medula produza. Então, são o ferro, que vai ser essencial para a produção do glóbulo vermelho, a vitamina B12 e o ácido fólico, que são essenciais para a produção de todas as células sanguíneas, porque eles são necessários para a produção do DNA e do DRNA. Então, elas são essenciais para todas as células. O ferro para hemácia, você já sabe, para produção da hemoglobina, e daí, se você não tem ferro, claro que além desses 3 elementos essenciais para a produção das células sanguíneas, nós temos que ter uma medula óssea normal, funcionando. Quer dizer, se eu tiver uma medula óssea doente, evidentemente o indivíduo vai ter problema, certo? Outra coisa, eu preciso também, além de ter a medula óssea e esses elementos essenciais, eu preciso ter a produção dessas substâncias que vão direcionar a produção de uma ou outra célula do sangue. Então, por exemplo, o que acontece na insuficiência renal crônica? Deficiência eritropoetina. O que o cara vai ter? Anemia por deficiência. Quer dizer, eu tenho a medula óssea boa, eu tenho ferro, eu tenho B12, tenho ácido fólico, mas faltou a eritropoetina. Deu carta de revia. Então, por isso que o renal crônico faz o quê? Eritropoetina. Hoje em dia existe comercialmente. Há 30 anos atrás, no meu tempo, não tinha. Então o cara tinha que tomar sangue, tinha que fazer transfusão. Então o que acontece? Você repõe aquele fator que está fazendo, repõe o ferro, o B12 e o indivíduo vai. Raramente o renal crônico precisa de transfusão, porque você repõe o ferro durante a diálise, etc. e faz a eritropoetina. Certo? Então só para vocês entenderem. Então veja, se no hemograma nós tivermos uma célula que normalmente está na medula e que aqui no sangue periférico, existe algum problema. Existe algum problema ou na produção desses fatores ou um problema na medula óssea. Então, se eu começar a ter células jovens aqui no sangue periférico, indica que tem algum problema ou na medula óssea, ou nos fatores estimuladores, ou a falta desses elementos. Vamos brincar mais um pouquinho? Se nós tivermos, tem alguma situação que você tem excesso de eritropoetina? Tumor, perfeito. Tumor de rim. Ele pode ser um eritropoetina, 90% do seu rim. Certo? Então, se tiver um tumor que produz eritropoetina mais, o que o cara vai ter? Vai ter o quê? Vai ter excesso de glóbulo vermelho, chama-se eritrocitose. Então, eritrocitose, o indivíduo vai ter uma hemoglobina, um hematócrito elevado por um excesso de produção, porque o tumor produziu eritropoetina demais. Quer dizer, se a medula estiver boa, se tiver os elementos necessários para ela produzir, o indivíduo tem uma das causas da eritrocitose é o tumor renal.
Então daí fica mais fácil de nós entendermos o esquema simplificado, certo? Então, repetindo aqui, ó, modelo hierárquico é a mesma coisa. Célula primitiva sofre a influência dos fatores e citocinas, células progenitoras multilineares ou comprometidas e as respectivas células que vocês vão formar da mesma forma. Isso aqui é tudo no sangue, isso aqui é tudo na medula óssea. Eritrócito, plaqueta, neutrófilo, monócito e os seus respectivos formas. E ainda pus aqui esse slide, que não dá para ler nada. Mas o computador está quedado. A célula projetora linfóide comum. Então vejam, pequeno linfócito, linfócitos B, célula plasmática. O que é célula plasmática? Célula plasmática nada mais é que o estágio final de maturação do linfócito B. E ele é quem vai produzir as imunoglobulinas, os anticorpos, certo? Então a célula plasmática vai produzir os anticorpos, certo? E também, então, temos o que não estava na primeira, esse foi o motivo de eu pôr aqui esse slide, vou ter que trocar, ficou legal? Natural killer também é outro tipo de linfócito que também existe no sangue periférico, né? É importante também que a gente saiba que o eritrócito tem uma vida média de 120 dias, certo? Então, em determinadas situações em que esse eritrócito vive menos, a medula vai tentar compensar essa diminuição de sobrevida, certo? Isso é importante para a gente ver. Plaquetas, normalmente de 7 a 10 dias, não observe, granulócito, 6 a 7 horas. Geralmente essa é a meia-vida, o neutrófilo vive em torno de média 24 horas. Né? Os linfócitos dependem do tipo de linfócito, algumas horas até alguns anos, por exemplo, as células de memória. E esse é o famoso hemograma. A parte dos glóbulos vermelhos difere, nós estamos falando de adulto, não estamos falando de criança. Difere no sexo masculino e no sexo feminino. A série branca e plaquetária, não. São os mesmos valores de referência. Vocês vão ver que cada hemograma que vocês pegarem de cada laboratório, tem uns que não tem valores de referência, tem outros que tem, cada um deles é diferente. Se vocês pegarem livros, também cada um tem um valor diferente. Então eu tenho o meu valor de referência, que não obrigatoriamente é o mais correto, mas é o que eu uso no dia a dia. Então vejam, primeira coisa, vejam, então masculino, 57 anos. O método que foi utilizado e o número de. Então, como é que vem o hemograma? Aqui nós vamos avaliar a série vermelha, aqui nós vamos avaliar a série branca e aqui nós vamos avaliar a plaqueta. Sempre que vocês interpretarem o hemograma, vocês têm que observar as 3 linhagens e observar do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Você pode ter o número de leucócito normal, hemoglobina normal, mas tem célula que normalmente não tem célula diferente do que deve ter no sangue periférico. Então vamos lá. O número de eritrócito, hoje em dia, os médicos mais antigos que usavam o número de eritrócitos para ver se tinha anemia. E alguns ainda falam, oh, mas está com 4 milhões de eritrócitos. Não se usa mais, cara. Então o que usa para a gente dizer se o indivíduo tem anemia ou não, ou tem, é a hemoglobina e o hematócrito. Geralmente reduz os dois, tem uma equivalência. Geralmente a hemoglobina se multiplica por 3 dá o hematócrito, né? Então, não obrigatoriamente é mais próximo a isso, certo? Então, veja aqui, como é um homem, hemoglobina 14 e 42,5. Qual é o normal para homem?
Então, habitualmente, o normal da hemoglobina para o homem é de 13 a 17. Qual é o hematócrito normal para o homem? 42 a 52, com as ressalvas que já fiz no início. 42 a 52, isso para o homem. Então vejam, esse cara aqui, hemoglobina 13 a 17, está com 14,5. Volume globular, 42,5, 42 a 52. Então o indivíduo não tem anemia. E também não tem policitemia ou eritrocitose, porque não está acima de 58. Então, esses são os valores de referência. Se o indivíduo tiver uma hemoglobina abaixo da média para idade e sexo, eu vou dizer que esse indivíduo tem anemia. Se o indivíduo tiver uma hemoglobina hematócrita acima da média para sexo e idade, ele vai ter eritrocitose. Certo? Então, normalmente, tem algumas situações que você pode ter falso resultado. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma diarreia tremenda, vômito e tal, está desidratado. Então, pode ter perda de líquido intravascular e o indivíduo pode ter uma hemoconcentração. Então, o indivíduo chega lá com VG de 55, hemoglobina de 18, você trata o indivíduo, vai para o normal. Isso não é anemia. Certo? O contrário também é verdadeiro. O cara está em anasarca por uma insuficiência cardíaca congestiva e pode haver alguma hemodiluição. Então você está com hemoglobina de 11, a hora que se enxuga o cara, faz diurético, o cara vai para 13 e está normal. Ah, mas qual que é o normal para o homem? Se for de 13 a 17, pô, como é que eu vou saber? Não tem como saber. Se o indivíduo estiver assintomático, se você está dentro dos valores de referência normal, todo hemograma normal, você considera normal. Se o indivíduo for sintomático, pelo menos você precisa valorizar e fazer alguma coisa. Porque eu não sei, é de 13 a 17. Agora, eu não sei se esse paciente que está consultando comigo a primeira vez, se o normal dele é 13 ou é 17. Então, isso eu só não vou fazer, vou saber evolutivamente. Certo? Então, quer dizer, se o indivíduo, o normal dele é 17, mas a minha hemoglobina é 17. Se eu tiver com 13, eu estou com anemia. Mas você tem que ter o conhecimento prévio ou ter um exame prévio desse indivíduo para você poder fazer esse diagnóstico. Então, nesse indivíduo que nós não conhecemos, estamos atendendo ele não tem anemia, então está normal. Se o indivíduo tiver, então, hemoglobina hematócrita abaixo dos níveis de referência, ele tem anemia. Se tiver acima, ele tem eritrocitose ou poliemia ou polistemia, que são usados de uma maneira como sinônimo, embora tenha alguma diferença para você. O que são esses numerozinhos aqui? Volume corpuscular médio. Então, entender isso. O que é o volume corpuscular ou globular, que é sinônimo, médio? Então, o aparelho eletrônico, no momento, ele vai dar o tamanho médio das hemácias daquele paciente. Se o indivíduo tiver pouca hemoglobina no eritrócito, essa hemácia vai ser menor que o normal. Certo? Então, é o tamanho médio das hemácias. Macete. Para gravar, também, vocês vão ver a referência, é de 82 a 99, de 81 a 100, de 80. Eu acho que é mais fácil gravar de 80 a 100. 80 a 100 é o VCM. O VCM é de 80 a 100. Então, se eu tiver uma hemácia, o tamanho médio das hemácias acima de 100, eu vou chamar do quê? Macrocitose. Macrocitose. Então, se o indivíduo tiver uma anemia, ele tem uma anemia, porque tem hemoglobina baixa, e a hemácia é maior que o tamanho médio normal. Então, uma anemia macrocítica. Se eu tenho um VCM abaixo de 80, então eu tenho microcitose. Então, se o indivíduo tiver hemoglobina baixa, caracterizando a anemia, com o tamanho médio da hemácia abaixo de 80, eu vou ter uma anemia microcítica. Tá? Então, dessa maneira, macrocitose ou microcitose. O volume corpuscular médio hemoglobina corpuscular ou globular média, o normal é de 28 a 32.
28,32. O que isso significa? A quantidade média de hemoglobina na hemácia. Certo? Então, se eu tiver pouca hemoglobina, vai dizer, a hemácia vai ser hipocrômica. Vai ter pouca hemoglobina e ela é menos curada. Certo? Hipercromia, normalmente, só existe uma situação que é uma esferose hereditária. Mas o interessante é a normocrômica e hipocromia. Normocromia e hipocromia. Então, de 28 a 32. E a concentração de hemoglobina corpuscular média é de 32 a 36, que tem pouco interesse hoje em decorrência que a hemoglobina corpuscular média é mais importante para você definir se o indivíduo tem hipocromia ou não. Nós já vamos ver como é que calcula isso aqui, depois só para curiosidade. Antigamente a gente tinha que fazer o hemograma, a gente fazia numa câmara dele, o bar, no vídeo de residência tinha que fazer hemograma, né? Tinha que contar numa câmara, você olhava depois para contar os quadradinhos para montar o plano. Bom, e para a mulher? Esquecemos da mulher? Não. Os índices, isso aqui chama-se índices eritrocitários. Para a mulher, os índices eritrocitários são os mesmos. Mas a hemoglobina é 12 a 16. 12 a 16. E o hematócrito de 37 a 47. O restante é igual. Certo? Então, claro, o número de massa também vai ser menor. Né? Então, hemoglobina 12 a 16 para a mulher, 37 a 47. TCM de 80 a 100, 28 a 32, 32 a 36. Então, aqui a série vermelha deste paciente está normal. Tá? Parte de leucócitos. Observem que não tem nenhuma observação aqui. Por exemplo, você pode ter esses valores e ter eritroblasto e sangue periférico. Não é normal. Já tem uma normalidade qualitativa. Isso daí estaria descrito no resultado do hemograma. Leucócito, qual é o normal? 4 de 300 a 10 mil. Também, vamos ver, 3 de 800 a 11 mil. Varia. 4 de 300 a 10 mil. É a referência que eu uso, que é a referência também do, não sei se era do INTO, acho que era do INTO, e também aqui de Ponta Grossa, o professor Lubomir, que é falecido, ele era professor de bioquímica, ele fez uns dados estatísticos e bateu mais ou menos para esses valores, por isso que a gente usa aqui. Claro, isso também pode variar conforme altitude, né? Então, ao nível do mar é um valor, na altitude ele sabe que a gente tem um aumento pela diminuição de concentração de oxigênio. Mas eu gosto 4 de 300 a 10 mil. Então, veja, está 8,860, então, normal. Se tiver acima da média, como é que chama? Leucocitose. Se estiver abaixo da média, leucopenia. Se eu tenho leucocitose, eu vou ter aumento de um ou mais tipos de leucócito. Então, posso ter, por exemplo, leucocitose com linfocitose. Então, eu sei que o que está aumentado são os linfócitos. Eu posso ter leucocitose com neutrofilia. Eu posso ter leucocitose com eosinofilia, o aumento do leucócito. Ou eu posso ter leucocitose por aumento de ou mais tipos dos leucócitos, certo? Da mesma forma, se tiver leucopenia, eu posso ter leucopenia com linfopenia, quer dizer, parte dos outros tipos de glóbulo branco normal, mas os linfócitos não viram, então deu leucopenia. Ou eu posso ter leucopenia com neutropenia, que são os principais, porque como a quantidade das outras células são percentualmente menor, então não vão interferir muito no número total de leucócitos, certo? O que é esse 2%, 25%? Então, isso aqui é o percentual de célula que foi contada no hemograma. Então, vejam, 2% de 8.860 vai dar 177. Essa é a contagem absoluta. Então, 2%,
157. Essa aqui é chamada contagem relativa. Se nós somarmos 2 mais 25, 27, 31, 100%. 100%. Esse é percentual. Observem que os mielócitos, metamielócitos, os bastonetes segmentados, eles são os neutrófilos. Então, por exemplo, aqui não tem o patrão, não tem o metro, não tem o mielo, mas tem o 69, tem o segmentado, 69 neutrófilos. Se eu tivesse 1% de meta, 2% de bastões, então seria 69 mais 3, 72% de neutrófilos. Então, os neutrófilos, normalmente você vai contar mielócito, meta, bastões segmentados, certo? Tá? Então, esse é o neutrófilo. Então, vamos lá. Então, por isso eu posso ter, por exemplo, o indivíduo tem 2.000 leucócitos. O indivíduo tem 2.000 leucócitos. Daí eu vou ver lá, tem 70% de linfócito. 70% de linfócito. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma linfocitose relativa, percentual, porque é 70, veja que o linfócito geralmente é 25 a 35. Mas se eu for e ver em 70% vezes 2.000, dá 1.400. Pode não estar com linfocitose. É que tem pouco neutrófilo, então, quando se conta sem célula, vai ter mais linfócito. Então, eu posso ter uma linfocitose relativa, nos 70%, mas a absoluta está normal. Todo mundo linfócito está normal. Então, isso aqui, quando está alterado, chama-se relativo, o mais importante são os absolutos. Mas vamos ver o nosso hemograma aqui. Então, 2% do eosinófilo está normal, 25% dos linfócitos está normal, geralmente 25, 30%, monócito, 4% está normal, números absolutos, 4% de 8.000 é 354, e segmentados, também 69% está normal. Tá? Então, a série branca também não tem nada no nosso paciente. Vamos ver as plaquetas? Plaquetas, 150 a 400.000 plaquetas. 150 a 400.000 plaquetas. Se eu tiver abaixo, como é que eu chamo? Plaquetopenia ou trombocitopenia. Se eu tiver plaquetas acima de 400.000, trombocitose. A trombocitose, quando tem excesso de plaquetas, pode ser reacional ou pode ser uma doença da medula óssea que produz plaquetas demais. Tá? Então aí você tem que ver a causa. Então, no nosso paciente, então está normal. Além do hemograma, embora aqui não esteja relacionado, tem um outro parâmetro que chama-se RD dado. Esse RD dado, normalmente vem, ele avalia, aí você tem vários nomes. Isso aqui é hemograma normal. Se nós tivermos uma anemia, normalmente existe variação do tamanho das hemácias. Então, isso chama-se anisocitose. Aniso diferente, citose célula. São tamanhos, células de tamanhos diferentes. Certo? Então, esse RDW é um número que o aparelho vai nos dar, o contador eletrônico, que vai dar o grau de anisocitose. Quando a gente não tinha esse dado objetivo, a gente olha a lâmina lá e vai dizer, tem uma anisocitose leve, ou uma cruz, uma anisocitose moderada, 2 cruzes, ou acentuada, ou 3 cruzes. Mas daí vai lá, você fala, não é anisocitose leve, é anisocitose moderada. Então, isso aqui é um número, é um dado objetivo, porque só no olho, isso é muito subjetivo, para mim não posso interpretar da maneira não. Mas existe também, eventualmente, quando o indivíduo tem anemia ou outras alterações, a alteração da forma dos eritrócitos, não é? Existe uma alteração, normalmente é uma lâmina homogênea. Então existe a pecilocitose ou oipilocitose, que citose é célula, foi por forma. Então, a alteração da forma do eritrócito. Vocês vão ver bastante o anisopecilocitose, etc. Então, esse RDW, ele dá o grau de anisocitose. Geralmente, o normal
normais, de 11 a 14, 11 a 15. Então, quanto maior a variação do tamanho, ele vai dar um número maior, indica um maior grau de anisocitose. É um dado, qual é a importância disso? É que é o aparelho eletrônico que dá um número objetivo, não é uma coisa subjetiva que eu interpreto de uma maneira e você de outra. Tá? Então esse é um hemograma normal para sexo feminino. Tá? Tudo bem? Mas, então, níveis de hemoglobina indicativos de anemia ao nível do mar. Vejam que eu falei de altitude também, ao nível do mar. Então, só para vocês terem uma ideia, que varia de 6 meses a 5 anos, hemoglobina abaixo de 11, que eu vou dizer que tem anemia. Crianças de 6 a 14 anos, se tiver abaixo de 12 a hemoglobina, vai ter anemia. Homens, veja que bateu com a minha referência. Menos de 13 anemia. Tá? Mulheres, menor que 12, e também para chamar a atenção que as grávidas, as gestantes, elas têm alterações hormonais que fazem algum grau de hemodiluição. Então, para gestante tem macete. Mulher é 12, gestante diminui 1 grama. 11 não é anemia. Abaixo de 11 é anemia. Certo? Claro que dentro do 12 a 16 também pode variar. Quer dizer, dentro dessa faixa, tem mulheres que o normal é 12, tem mulheres que o normal é 15, tem outras mulheres que o normal é 16. Da mesma forma que eu falo. Né? Então, tendo em vista isso, vamos supor que a gente tenha um indivíduo que tem anemia. Logicamente, tudo em medicina começa por anamnese e exame físico. Daí nós vamos ter que ter um exame complementar. Hematologia sem hemograma fica difícil. Né? Entende? Então nós vamos ter que ter um hemograma. Então, se o indivíduo tem anemia, o que pode acontecer? Não, esse daí é o sintoma. Tá, tudo bem. Você vai ver, vai fazer anamnese, ver se a mulher está tendo perda menstrual excessiva, se está queixa digestiva, se tem alguma perda, etc, etc. Vai ver os sintomas e tal, e vai ver o hemograma. Parte tem anemia. Tudo bem. Anemia. Então, se tem anemia, o que pode ser? Ou não está produzindo, a medula óssea não está produzindo, ou porque tem doença na medula óssea, ou porque falta eritroetina, ou porque falta a matéria-prima. Pega a medula e leva fora. Então, a medula como é que vai produzir? Ou porque ela está tendo, ou faltam os fatores estimulantes, ou falta a matéria-prima. Segunda causa de anemia. A medula está boa, eu tenho os fatores, eu tenho o ferro de 12 fólico, está produzindo normal. Mas ao invés dessa hemácia viver 120 dias, ela vai viver menos. Então, dependendo do grau de destruição, a medula não vai conseguir compensar essa diminuição de anemia. Então, isso chama-se excesso de destruição. Produz normal, mas é destruído. Algum exemplo? Anemia hemolítica. Todas as anemias hemolíticas. Em vez de o glóbulo vermelho viver 120 dias, ele vive menos. A medula produz mais, a medula pode produzir até 6 ou 8 vezes o normal. Mas chega uma hora que não tem jeito, a produção é menor do que a destruição. E daí ele tem anemia. Então, as anemias hemolíticas hereditarias são equilíbrios. Qual é a outra? Por que o outro pode ter? Não é nem falta de produção. Veja que nessa situação a medula está boa, está produzindo até mais do que o normal. Certo? Então, excesso de destruição. Qual é a outra causa da anemia? Perda. Claro. A medula está boa, tem ferro, tem medula tal, tem fator tal, produz, mas perde. Perde mais do que a medula produz. Então veja, se o indivíduo tem anemia, faltou. Ou é falta de produção, ou é destruição excessiva, ou é perda. Ponto. Então, esta é a classificação fisiopatológica da anemia. Ou falta de produção, ou excesso de destruição, ou perda. Como é que nós vamos diferenciar
diferenciar do ponto de vista laboratorial. O hemograma é anemia dele. Também, cara, a morfologia pode ajudar. Alguma outra. Então, nós temos um exame de hematologia que é extremamente importante para a caracterização dessa situação, que é a contagem de reticulócitos. O que é reticulócito? Precursor da hemácia. Vocês sabem que a hemácia é anucleada. Vocês viram que na medula óssea as células vermelhas são nucleadas, daí elas perdem o núcleo. O que é o reticulócito? É a célula vermelha, que não tem mais o núcleo, mas ainda tem restos de RNA, e que você pode detectar com coloração especial. Então, veja, se a medula está produzindo, se a falta de produção, o que vai acontecer com os reticulócitos? Vão estar aumentados ou diminuídos? Diminuído normal. Se for excesso de destruição, anemia hemolítica, ele vai estar aumentado, porque a medula está produzindo demais. Então você vai ter, a medula começa a liberar células mais jovens para sangue periférico, porque o cara está precisando de massa para transportar oxigênio, então ele precisa compensar. Certo? Então, aí fica fácil de nós entendermos quando ele tem anemia. Veja, falta de produção. Reticulócito baixo. Pronto. Agora, qual é a causa? Múltiplas. Pode faltar ferro de fora, pode faltar eritropoetina, pode ser doença na medula óssea. Eu tenho ferro, tenho glicose, tenho tudo, mas a medula está doente. A fábrica está, precisa de conserto. Então, é filtrado por células da leucemia, mieloma ou metástase. Ou não tem célula-tronco, a quantidade de célula-tronco está diminuída. Então eu tenho a anemia plástica, ela tem uma quantidade menor de célula-tronco. Aí eu tenho ferro, depois, vê como é que vai acontecer. Tem falta de célula. Então, veja, reticulócito. Tá? Eu esqueci de falar que ela é aquela primeira, naquele esquema simplificado, só para entender aqui uma coisa importante. O que acontece na leucemia, por exemplo, leucemia aguda? Vejam, chega num desses estágios aqui na medula óssea, a medula para, uma célula para, e fica louquinha, começa a se multiplicar, e daí começa a ocupar espaço na medula óssea. Então, por isso que existem vários tipos de leucemia: linfóide aguda, quando é linhagem linfóide, mieloide, dependendo do estágio, para vocês terem uma noção, nós temos 8 tipos de leucemia mieloide aguda: M0, M1, M7. Dependendo do estágio de maturação que a célula ficou louquinha. Então, geralmente, é uma célula que começa a se multiplicar de uma maneira descontrolada, desordenada e que não obedece mais essa sequência normal da maturação da hematopoiese. Tá? Agora vamos ver o que acontece no excesso de destruição. Excesso de destruição, então eu vou ter reticulócito aumentado, porque a fábrica está boa, tem o ferro, mas a imagem está vendendo menos. Isso chama-se hemólise, diminuída do glóbulo vermelho. Claro, a hemólise pode ser discreta, se a hemólise for pequena, a medula pode compensar, e pode ter uma hemólise até sem anemia. Mas daí o reticulócito vai dar alto. Certo? Então vejam, defeito, excesso de destruição. Várias causas também. Defeito do eritrocito, doenças da membrana do glóbulo vermelho. Então nós vamos ter um seminário de anemias hemolíticas hereditárias e adquiridas. Então, por exemplo, a esferocitose, que é uma das doenças mais comuns da membrana, é um defeito na membrana do eritrocito. Então o que acontece? A hora que ela passa no baço, o baço tem um sistema de filtro muito delicado e detecta a alteração, tira ela da circulação. Então, em vez de ela beber 120 dias, ela vai beber menos. Daí tem lictocitose hereditária, ou alguma alteração nas enzimas do eritrocito,
Ou, né, na formação da hemoglobina, alguém lembra de algum tipo de anemia por hemoglobinopatia? Falciforme, hemoglobina S. Na verdade, é um único aminoácido que está trocado na hemoglobina. Um único aminoácido. Talassemias, defeitos na síntese das globinas. Cadeias alfa, cadeias beta, etc. Defeito hereditário. E a hemoglobinúria parasitícia noturna, que é um defeito de membrana adquirido. Tá? Ou, não é defeito da hemácia. Não é defeito da hemácia. A hemácia está íntegra, mas eu tenho situações que elas são destruídas precocemente. Exemplo bem legal aqui, malária. Aonde que se multiplica o plasmódio? A hemácia, rompe a hemácia. Quer dizer, ela vai dividir menos, dependendo do grau de destruição que ele vai ter. Traumas, autoanticorpo, anemia hemolítica autoimune. Talvez você já tenha visto falar. O indivíduo, por alguma doença, por algum remédio, ou idiopática, tem muito idiopático, né? Não sabe o que causou. Então, o indivíduo forma um anticorpo contra o próprio antígeno da hemácia dele, autoanticorpo. Essa imagem, o anticorpo se liga no antígeno da hemácia, passa no vaso, ó. Vaso que eu digo, o sistema anticondicional, o sistema fagocítico macrofágico, né? Não só o vaso, mas principalmente o vaso, para quem tem vaso. Tá? Então, ficou fácil. Agora, quando é perda, existe uma diferença. Quando é perda, se for perda aguda, o reticulócito vai aumentar. O cara tem uma hemorragia 2, 3 dias, o reticulócito vai aumentar para tentar produzir. Se for